Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Lívia o convite para contribuir aqui com esse esforço. Esforço esse que é de extrema importância, não só para nós, arquitetos, urbanistas, mas, sobretudo, para a sociedade em geral, na medida que conhecem a cidade, vivem a cidade, mas não estão familiarizados com os aspectos mais técnicos da cidade, digamos assim, ou como ela pode ser conduzida e, enfim, as questões mais profissionais. Nós estamos à beira de uma reavaliação do plano diretor da cidade, que é o instrumento que deve conduzir esse caminho da cidade para o futuro, no presente e para o futuro. E essa reavaliação tem uma relevância muito forte. Então, parabenizar a Lígia Lígia, desculpa, eu estou com a Lígia que aparece aqui na cabeça. Parabenizar a Lívia por essa iniciativa, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, o Propur, né, e o LEURB em específico. Isso é de uma importância extraordinária e eu espero trazer aqui uma contribuição dessa segunda parte do curso que fala sobre exatamente como é que as coisas, como é que os aspectos, enfim, os pressupostos que foram colocados no plano saem do plano para a realidade. Essa é a ideia, está muito sucinto, porque foi um trabalho muito longo, de muitos anos, mas eu espero contribuir, enfim, com uma visão, uma noção geral do que foi esse trabalho, das dificuldades também que a gente tem em tirar algo do papel, assim como num projeto de arquitetura, também no projeto da cidade, as dificuldades são grandes. Enfim, só complementando a minha apresentação da Lívia, eu sou arquiteto de carreira da Prefeitura Municipal. Logo que eu entrei, o tema da Orla estava começando a aparecer, isso vai aparecer aqui, e eu acabei me dedicando quase toda a minha vida dentro da Prefeitura a esse trabalho. Recentemente, eu recebi um convite da Frente Parlamentar de Turismo, da Câmara Municipal de Porto Alegre, para contribuir, então, com eles, e hoje eu não trabalho mais na Prefeitura, mas na municipalidade, né? Estou atuando na Câmara Municipal. Enfim, vamos começar, então. Olivia, se eu começar a me estender muito, tu me dá uns toques, porque o tema é interessante, eu me envolvo e acabo falando demais às vezes. Bom, gente, eu coloquei deixa eu testar aqui mesmo, tá. Eu coloquei esse título aqui, a habilitação urbana da Orla de Porto Alegre, e como subtítulo, esse aqui. O PDD-UA, esforço de planejamento e condição atual e perspectivas. A ideia é dar um panorama, né, de como a Orla entrou no plano diretor, quais foram os esforços de planejamento a partir do que dizia o plano, né, da equipe. Claro que esse trabalho não foi feito sozinho, eu fui o coordenador do trabalho. Tem uma equipe aqui que no fim aparece. Como é que a municipalidade, então, se esforçou para tirar isso do papel, né, planejar a qualificação da Orla? Como é que está a questão da Orla toda, hoje em Porto Alegre, né? E quais são as perspectivas que a gente tem para a continuidade disso? O urbanismo tem o seu tempo, não é o tempo do projeto arquitetônico, então, enfim, a Orla não está, digamos assim, a qualificação não está pronta, né? Mas nem nunca vai estar. Mas, enfim, quais são as perspectivas que a gente tem para a continuidade dessa habilitação urbana da Orla? E por que eu chamo habilitação? Porque a nossa Orla, principalmente a Orla Central, ela é produto de um aterro. A borda da cidade hoje, ali na região central, é produto de um aterro. Esse aterro foi feito por alguns motivos que enfim, não se concretizaram, né, o programa, digamos assim, e ela, então, não estava habilitada do ponto de vista urbano, do espaço físico, para que a população pudesse vivenciar mais, né, no cotidiano a presença do Guaíba. Esse, então, foi o nosso grande objetivo, o objetivo essencial, promover
uma vivência mais intensa da nossa geografia, que é composta também pelo Guaíba, por água, né? Então, por isso eu falei habilitação, porque ela não era habilitada. Muito bem, então vamos lá. No PDD-UA, então, eu procuro sempre fazer nas minhas apresentações, na capa das apresentações, uma síntese do que vai ser a apresentação. Então, a gente vai falar do início, então, que começa lá com os congressos da cidade, na década de 90, 2000, entra no plano diretor, aí vem os esforços de planejamento, a condição atual e quais são as perspectivas que a gente tem para a continuidade, digamos assim, da orla. Tá? Muito bem. Lembrando, então, que como é que a questão da orla entra na pauta do plano diretor, entra na pauta da cidade, de maneira adequada, vai para o plano diretor. E lembrando que isso começou, então, houve um processo de discussão, havia, então, nascendo um imaginário social urbano relativo à orla. Esse imaginário, então, foi ouvido e passa a integrar, então, o nosso documento maior, o nosso instrumento maior. É aqui, perdão. Bom, deixa eu me posicionar bem aqui, então estou me acostumando. Eu peguei emprestado, para fazer essa primeira questão do PDD-UA, a apresentação do colega arquiteto Rafael Passos, que apresentou aqui e começou a apresentação dele com uma linha do tempo, com outra ênfase, que não é a minha, mas peguei emprestado essa linha do tempo. A questão da orla surge no PDD-UA, então, nesta época, né? Então, nessa linha do tempo aqui, nesse ponto, e tinha todo, então, esse arcabouço de discussão com a sociedade, que eu comentei antes. Então, ela aparece mais ou menos aqui, na aprovação do primeiro PDD-UA, que é lá pelo ano 2000, 99, 2000, através do artigo de lei, assim fica melhor, através do artigo de lei, do artigo da 434, que é o plano diretor, artigo 83, e ela é, então, alocada, digamos assim, no plano diretor, na estratégia de qualificação ambiental, certo? O artigo 83 dizia, em síntese, não quero me prender muito, a apresentação fica aqui, quem tiver acesso depois, Lívia. Ficam identificadas, entre outras, as seguintes áreas de privatização: a orla do Guaíba, que deverá ser objeto de planos e projetos específicos, a fim de integrar a cidade com o seu lago, através da valorização da paisagem e visuais urbanas, exploração do potencial turístico, de lazer e livre acesso à população. Esse é o objetivo central, é a essência daquele imaginário que existia na época, né? Então ele está consubstanciado através dessa redação. Eu queria chamar para... Também peguei emprestado um slide da colega Maria Tereza Albano, a arquiteta Maria Tereza Albano, que também apresentou aqui no dia junto com o Rafael. Ela faz uma síntese da estrutura do plano diretor e das questões críticas do plano, né? Isso aqui nós vamos, então, ver um pouquinho mais adiante, porque ela chama atenção para um aspecto de como um aspecto que aconteceu na saída, né, dessas, enfim, prerrogativas ou colocações do plano, como é que ele sai para a realidade, e ela aponta aí questões críticas a respeito disso. Então, isso aqui nós vamos ver daqui a pouquinho, porque é um aspecto, que é um detalhe que muda tudo. Bom, esforços de planejamento, então. Nós temos basicamente 3 fases desses esforços de planejamento que duraram de 2000, né, até 2012. Cada fase tem a sua peculiaridade e cumpriu um papel importante e ajudou a concretizar coisas também muito importantes para a cidade. Bom, essa primeira fase, essencialmente, ela trata, então, do imaginário urbano, do PDD-UA, o diagnóstico que precisou ser feito, porque não se sabia nada da orla em termos de leitura do espaço físico. Isso oportunizou que a gente identificasse, então, que existem setores e estabelecesse, então, o objetivo técnico disso, desse esforço, que é, primeiro, então, diretrizes gerais de uso e ocupação. Então, nesse momento, em 2000, logo que o plano foi instituído, nasce o GT Orla, que foi um grupo intersecretarias, composto por 5, 6 secretarias,
e coordenado pela colega arquiteta Lígia Klein-Ebsen, que aí vale dizer aqui o seguinte, ninguém mandou a Lígia começar o trabalho da Orla. Nesse momento eu estava numa outra secretaria e fui testemunha disso. Ela, por conta própria, pegou o artigo 83 e disse, olha, tem que fazer isso aqui, né? E começou a fazer por conta própria. Pegava o carro dela, pegava a máquina de fotografia dela, que na época não era digital, porque era uma coisa caríssima na época, pegava papel, lapiseira, ia para lá, desenhava, anotava, né? Num esforço assim, emocionante até de ver, iniciativa própria. E me lembro que na época a gente começou a pegar os aeros da cidade, né? E ela colava os aeros e mandava revelar as fotos, colava as fotos em cada ponto da orla, montou assim o quebra-cabeça da orla, né? Colava aquela foto, escrevia naquele aero mesmo, fazia anotações, tá? Um negócio legal de ver, assim, um rabisco, né? Os primeiros rabiscos de projeto e de diagnóstico, enfim. Então, começou aqui com o GT Orla o desenvolvimento do que dizia o artigo 83. Bom, então a primeira coisa, nessa época eu começo a ajudar a Lígia, então, né? E a primeira coisa eu fiz o Propura aqui e fui aluno da Sandra Pesavento, foi a minha orientadora. E com a Sandra eu descobri uma coisa muito importante que ainda é muito pouco valorizada tecnicamente e manipulada tecnicamente, que é o imaginário social urbano. Então eu levei essa contribuição lá para a Lígia, então a gente pegou, né, sistematizou, digamos assim, a abordagem ao imaginário social, grande contribuição da URGS aqui, então, né, e viu que ele a gente leu esse imaginário social urbano através dos congressos da cidade, ele estava presente ali, né, e ele, enfim, identificou qual era esse imaginário e que ele estava presente no plano. A partir daí a gente fez um diagnóstico, então, da Orla. Esse mapão da Lígia, aí, digamos assim, ele foi escrito, sofreu uma redação. Eu fiz a redação disso. E aqui é a capa desse trabalho. Esse diagnóstico, então, nos permitiu fazer uma setorização, certo? Que é esta aqui. E a gente identificou, então, a Lígia, né, identificou que a orla podia ser lida ou sistematizada ou radiografada, ou, enfim, entendida a partir de 19 setores, com características peculiares, semelhantes, enfim. Essa setorização, então, para cada setor, a Lígia estabeleceu diretrizes gerais de uso e ocupação, a partir das peculiaridades de cada setor, para a orla inteira, é interessante a gente frisar isso, né? E isso, então, o resultado desse primeiro esforço, dessa primeira fase aqui, foi esse primeiro produto que o GT Orla entregou, né, que é, sinteticamente, a união dessas duas leituras, e é o primeiro produto que a gente entregou. Muito empírico, né, fruto desse esforço assim, pessoal quase e tal, e uma coisa ainda muito empírica. Mas é a base de tudo, né? Apesar de ser empírico, ele tá, ou talvez por ser empírico até, ele contém a essência de cada pedaço da orla, digamos assim. Bom, passemos para os esforços de planejamento, então. Eu procurei sempre botar aqui, né, uma identidadezinha visual para o momento que a gente está falando, que são aquelas que estão lá na capa. Bom, a segunda fase começa em 2003, quando a gente entregou aquele primeiro trabalho, e ela trata do aprimoramento metodológico. A Lígia se aposenta em 2006, me passa o bastão, digamos assim, né, me passa a coordenação do GT Orla, e a gente deixou meio que pronta uma pauta, né, para a continuidade desse trabalho, que foi o aprimoramento metodológico, o recorte territorial e construir um plano básico de intervenções para a orla central. Tá? Por que a orla central? Aqui está a orla central e aqui está o aprimoramento metodológico. Vou passar rápido, porque eu procurei dar uma ênfase aqui para uma visão geral e não me deter muito nos aspectos de construção, mas no conteúdo em si, porque não é uma aula. É uma fala sobre a orla e o plano, né?
Então, mas basicamente assim, esse aprimoramento metodológico foi reunir aqueles 19 setores. Se percebeu que eles poderiam ser resumidos a 3 grandes setores, né? A Orla Norte, a Orla Central e a Orla Sul, que é o maior deles. E aí fazer uma leitura bem sintética, né, de o que caracterizava cada pedaço dessa nossa orla, cada setor. Aqui na Orla Norte, então, a pauta, digamos assim, e o imaginário, sempre trazendo sempre junto o imaginário, traduzido, digamos assim, né? Aqui na Orla, na região norte da cidade, então, para a Orla principalmente, qual era a pauta? Era conexão regional, metropolitana, desindustrialização e depressão econômica. Esses são os aspectos que caracterizam essa porção da cidade. As paisagens características, está aqui, todo mundo conhece, ou a maioria conhece, e a agenda que ainda é atual, por isso que eu não troquei aqui, que é a revitalização econômica, regeneração ambiental e demanda por espaços de convívio social. Essa porção da cidade, a região norte da cidade, principalmente o 4º distrito, é muito carente de áreas de convívio social. Então, essa aqui é a Orla Norte. A cidade consolidada, né, que a gente chamou de Orla Central, então, a cidade consolidada, a mancha urbana de Porto Alegre mais consolidada, vocês sabem, está aqui, né? Então, a característica é a cidade consolidada, as imagens estão aqui, Orla Central. A agenda que ainda é atual é um imaginário urbano relativo à reintegração do Guaíba, tendência de consolidação de práticas de convívio social, que é o que se percebe hoje, principalmente agora, né? E preocupações na época muito fortes, preocupações por parte da sociedade, dos setores, né, que se ocupam com isso, de preocupações relativas à preservação ambiental nessa região. Por fim, então, a Orla Sul, onde predomínio é de recursos ambientais, habitação unifamiliar e caráter rural, as imagens e o imaginário dele, a pauta que ainda é atual, preocupações relativas à tendência de expansão urbana, dessa mancha que está caminhando para cá, preservação ambiental, porque aqui a gente tem ainda um patrimônio ambiental muito significativo e relativamente preservado, manutenção do caráter bucólico dessa região, que aqui as imagens mostram, perdão, e demanda por mais áreas de orla para lazer, turismo brando, né, o turismo de baixo impacto, digamos assim, turismo brando e recreação. Tá? Então, isso é uma síntese de como é cada parte da cidade e como ela acaba caracterizando a sua orla e as demandas para a orla e o imaginário na sua respectiva orla. Bom, entramos na fase 2, então, que vai de 2003 a 2009. Estamos na fase 2. Outra preocupação, depois do aprimoramento metodológico, foi um recorte territorial e um plano básico de intervenções. Vamos falar um pouquinho do recorte territorial, que diz o seguinte, que é basicamente esse. Recorte territorial. Recortamos, então, a Orla Central. Por quê a Orla Central? Porque, como eu disse, enfim, foi um recorte estratégico devido ao seu potencial de democratização de acesso. Como eu disse antes, a mancha da cidade mais consolidada está aqui. Então, recortamos, né, essa orla aqui. A ideia era trabalhar toda a Orla Central. O que foi trabalhado, né, do ponto de vista do planejamento, do desenho urbano e da abordagem de projeto, digamos assim, foi trabalhado. O que se fez na Orla Central? Se promoveu uma sistematização. Perdão. Uma sistematização do quê? Das variáveis envolvidas, então, no propósito de qualificação urbanística desses espaços, visando o quê? Aquilo que o imaginário pedia, ou dizia, ou expressava, visando a sua reintegração ao cotidiano do conjunto da população. Simples assim. Para isso também, então, aí começa o miolo do trabalho, digamos assim. Isso significa, isso significa que essa sistematização não poderia ser feita da cabeça do arquiteto. Isso é muito importante a gente destacar aqui, porque, como vocês sabem, o nosso trabalho, a essência do nosso trabalho é de interpretação de uma necessidade espacial. Claro que aí a gente acaba colocando muito da gente, né? Mas essa interpretação, ainda mais num espaço, né, com essa complexidade, com essa proporção, enfim,
desse porte, a gente tem que ter um fio condutor aí. Existem ideias a respeito disso. O urbanismo já construiu ideias a respeito disso, e isso tem que ser respeitado. Respeitado ou, no mínimo, como é que se diz, contemplado, né? Senão a gente se perde e corre o risco de botar muito de si numa coisa que deve ser uma interpretação. Essa sistematização, então, ela foi feita com referencial metodológico contemporâneo, que é o planejamento estratégico, né? A Escola de Barcelona se promoveu essa sistematização a partir desses pressupostos, então, que é essencialmente, claro, tem muito mais coisa, mas assim, só para sintetizar, abordagens de marketing público, acupunturas urbanas e parceria público-privado, para viabilizar, para tirar isso do papel, né? Principalmente do ponto de vista econômico. Enfim, querendo só dizer que, sim, que esse esforço, essa fase aqui teve uma referência, um referencial metodológico. Finalmente, então, a partir disso, a ideia foi criar um plano básico de intervenções para a Orla Central. Se a gente quer habilitar, a gente tem que intervir no espaço, né? Então, a partir disso, também aqui, essa intervenção ela tem que ter um fio condutor, ela tem que ter um arcabouço, né, de ideias e de metodologias, porque aí a gente está descendo de escala, a gente começa então a desenhar o espaço. E isso também se faz a partir de referenciais. Na época eu tive a grande sorte na pesquisa, procurando esses referenciais, eu tive a grande sorte de descobrir que aqui no Propar, aqui na URGS, no Propar, a arquiteta colega Maria Dalila Borer tinha acabado de fazer a sua dissertação, aprovar a sua dissertação, que teve como objeto uma comparação entre o aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e o aterro da Praia de Belas, né? Foram dois aterros, ela mostra isso no trabalho, foram dois aterros que foram feitos, digamos assim, a partir de um mesmo ideário, né? Com uma grande diferença. Lá no Rio de Janeiro ele foi executado, né? Bem executado, inclusive, e aqui não, né? Então é um trabalho que eu gosto muito e que eu recomendo, inclusive, a leitura. É um trabalho muito sério, muito denso, muito bem fundamentado. Aqui uma imagenzinha dele, né, do que foi do aterro do Flamengo, só o aterro em si, né? Aqui umas imagens da capa do trabalho da Maria Dalila, mostrando essa comparação, visualmente essa comparação, e aqui o aterro já inserido no tecido urbano do Rio de Janeiro, na frente da região central da cidade, digamos assim, de um tecido consolidado, a exemplo de Porto Alegre. Bom, o que a Maria Dalila fez, basicamente? Ela faz... Opa, desculpa. Ela faz, basicamente, uma análise integrada da morfologia do aterro, da paisagem do aterro e dos equipamentos de uso e ocupação, de animação, que geram vida no aterro, tá? Permitem que o aterro atraia as pessoas, retenha as pessoas, que as pessoas usem aquela frente aquática da cidade. Então, para não reinventar a roda e respeitando a metodologia da Maria Dalila, eu fiz a mesma coisa, e ela também, de certa forma, ao comparar, ela faz isso. Aqui o GT Orla, então, quando eu digo eu, é nós, né, o GT Orla. Eu coordenando, propondo metodologia e os colegas trabalhando junto. Então, aqui o GT Orla já está sob a minha coordenação, e a gente fez, basicamente, a partir do que ela faz, né, a mesma leitura para o nosso aterro: morfologia, paisagem e equipamentos. Essa análise permitiu, essa metodologia, esse percurso de análise, de investigação, permitiu que a gente, então, identificasse, também que a Maria Dalila identifica, o conteúdo do que seria o Plano Básico de Intervenções, do que é o Plano Básico de Intervenções. Os objetivos a conseguir, a atingir, né? Não vou me deter assim, porque senão vai demorar muito. A apresentação fica aí e tal. Os objetivos e as intervenções necessárias para que cada um dos três objetivos, de forma integrada, se materializassem, tá? Isso é a essência do programa de necessidades. Esse programa, então, ele foi
sistematizado a partir de categorias de intervenção, e aí vocês percebam que a gente vai descendo, então, né, botando a mão na lapiseira quase, e categorias de intervenção que são, óbvio, né, obviamente, infraestrutura básica na medida em que essa área aqui era, com perdão da expressão, quase que um terreno baldio. Então, na infraestrutura tinha. Infraestrutura básica, outra categoria, instalações e equipamentos de animação pública. É isso aqui, é isso aqui. Tratamento paisagístico. É isso aqui, é isso aqui. Aí entra a arquitetura, a qualidade da arquitetura, o desenho do espaço aberto. E dispositivos de conexão cidade-parque-água, que é um tema da morfologia urbana. Tá? Rapidamente, só para pontuar, a nossa morfologia urbana da Orla, ela está caracterizada por um fracionamento provocado pelo arroio-dilúvio, que separa esse conjunto, essa frente aquática aqui, em duas porções, a porção ao norte e a porção ao sul. Né? E isso tem implicações do ponto de vista do projeto, do desenho, da morfologia e do uso e da percepção da cidade pelo cidadão, tem implicações bem significativas. Enfim, esse conjunto, desse procedimento aqui, esse conjunto de procedimentos, permitiu que a gente entregasse, então, em lá por 2009, desculpa, que a gente entregasse, então, o segundo produto do GT Orla, que foi o relatório Orla, onde isso tudo então está fundamentado, teoricamente, né? Fundamentado também com os princípios de pensamento que foram utilizados, e esse programa, então, está consubstanciado, e também onde se apresenta, então, né, esse programa de necessidades aqui, e também se apresenta uma preocupação que nós tivemos em tirar isso do papel. Então, como lá na origem a gente utilizou a Escola de Planejamento Estratégico, se propôs também, no final do trabalho, algumas diretrizes para tirar isso do papel, né, que através de ações, de dispositivos que estão aí para isso, existem, né, e que também a Escola de Planejamento aponta, oferece, enfim, disponibiliza. Principalmente essa parte foi ignorada, digamos assim, ou não foi tão respeitada, não foi tão... Enfim, não entrou muito na pauta, e é isso que... Aí começam os nossos problemas, né? É no tirar do papel. Antes disso, a gente está muito bem, obrigado, né? Tem a URGS aqui, conhecimento não falta, naquela época a internet não era uma coisa tão popular como é hoje, mas naquela época a gente tinha a produção de conhecimento aqui da URGS, como vocês estão vendo, da URGS e de outras universidades, claro, né, como vocês estão vendo, consubstanciou tudo isso aqui. Então, nosso grande problema, como a gente vai ver, é na hora das condutas, é na hora de tirar isso do papel. Enfim, passamos então para, ainda na fase 2, só para exemplificar, a gente tem uma intenção, mas quando a gente tem uma intenção, a gente tem que ver também lá na frente o que a gente quer com essa intenção. Né? Então, o que se esperava, as intenções essenciais de projeto, digamos assim, essencialmente é essa, é o que dizia lá o imaginário lá atrás. Né? A gente está projetando para atender um desejo da sociedade. Então, as intenções essenciais do projeto é a unificação e integração das centralidades consolidadas, emergentes e projetadas. O que é isso? Aqui é outro ponto importantíssimo também, que é o seguinte, a gente não pode esquecer, estamos projetando, então, vou falar nesses termos, nesse tempo do verbo, né? A título de fala, assim, só. Estamos projetando uma frente aquática de uma cidade, mas uma cidade. Isso significa que nós não estamos projetando um espaço sozinho. Aqui existe cidade, existem aspectos, existem características que definem essa cidade e que impactam, vão definir essa borda aquática, vão definir o desejo sobre ela, vão impactar nos usos, nas ocupações, no que se quer. E aqui a gente tem água, né? O que não toda cidade que tem, então isso é um privilégio. Então, o que existe aqui, principalmente, tem que ser levado em conta. Por conta disso é que se colocou, então, integração das centralidades consolidadas, emergentes e projetadas. Emergentes porque estavam acontecendo coisas ali, já.
e projetadas porque estavam se projetando coisas também ali. Aonde? Nesse tecido, ao longo desse tecido, que vai impactar essa orla. Então, essas são as centralidades. Revitalização do porto, não vou nem comentar, para não entrar em polêmica. É uma centralidade que está ali meio pendurada ainda. Novo Teatro da OSPA, era uma centralidade projetada, era aqui, o que se projetava era aqui, junto da usina, não aconteceu. Escultura Vasco Prado, era uma escultura do Vasco, que ele, antes de morrer, deixou para a cidade, a ideia era colocar aqui, também não aconteceu. Usina do gasômetro agora aconteceu, né? Museu Iberê Camargo estava acontecendo, ou estava para acontecer, não me lembro direito, acho que estava para acontecer, já vi o anúncio e tal. E o novo shopping Barra Sul também não tinha acontecido, mas estava para acontecer, e hoje aconteceu. Então isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. Ainda, pelo menos, né? Outras centralidades eram Marina Pública e Shopping Praia de Belas. Esse conjunto aqui, o shopping principalmente, é um polo atrator de movimento, de vida urbana, enfim. E a Marina Pública de Porto Alegre, que está gravada, acho que desde os anos 70, né? Esse espaço está gravado numa Marina Pública de Porto Alegre. Um outro colega, anterior a mim ainda, na história da prefeitura, chegou a começar um enrocamento aqui, vocês conhecem, está lá ele. Mas isso ainda não aconteceu. Esse conjunto aqui, esse pedaço, digamos assim, desse tecido, é de uma importância extraordinária para a composição dessa frente aquática. E ele está ainda meio que relegado, digamos assim. Então, isso aqui não aconteceu. Parque Marinha do Brasil, complementação com o Pier, conforme o projeto original. O Malins, que vem aqui, para minha sorte, ele vai poder falar um pouco mais disso. Existia no projeto original do Parque Marinha uma ilha artificial que adentrava a água, né, a água. Eu, particularmente, acho aquilo maravilhoso. Que pena que não saiu, tomara ainda sai um dia. Não aconteceu. Parque Projeto Gigante para a Copa de 2014. Projeto do escritório Hype Studio. Muito, muito interessante. Acho que qualifica a paisagem de uma forma extraordinária. Acabou não acontecendo. Museu Iberê Camargo aconteceu. Novo Shopping aconteceu. Enfim, e o Pontal do Estaleiro, que está tudo aprovado, daqui a pouco começa a ser construído. Então, essas são as centralidades, e a ideia de projeto aqui é mais ou menos essa. É de que, através de um percurso e do tratamento desse conjunto de sistemas de espaços abertos, a gente consiga inserir essa frente aquática na realidade do tecido urbano dessa cidade, na sua dinâmica da vida a esse percurso, e, através dos eixos perpendiculares que existam aqui, criar um esqueleto, uma espécie de esqueleto aqui, que interliga essas centralidades, e aí, então, com as pessoas usando isso aqui no cotidiano, o Guaíba, essa porção de água, passe a ser parte do cotidiano da cidade. Essa era a estratégia. Bom, quais eram os resultados graduais esperados por nós? Essencialmente, esses 3 ou 4. Conexão funcional da cidade às suas áreas de orla, então eu acabei de falar disso, né? Porque aí eu permito que as pessoas cheguem até aqui, a pé, de carro, seja como for, de bicicleta, não interessa, mas que elas cheguem até aqui, ou seja, eu conecto o tecido da cidade com aquela porção de espaço físico da orla. O outro, então, tentando minimizar esse fracionamento morfológico aqui, que as pessoas, então, tivessem uma percepção e usos unificados dessa frente aquática, e que pudessem sair, então, isso se dá como na prática? Através do uso, a pé, né, do uso como um parque, que elas pudessem sair aqui da usina, ou quiçá do próprio Cais Mauá, e viessem por dentro da orla, sem precisar entrar na cidade necessariamente, até aqui o Pontal do Estaleiro, e aí, bom, aí viria o outro pedaço, enfim. Mas isso aqui, essencialmente, esse diagrama, esse rabisco, mostra quais são mais esse parte do resultado gradual esperado. E, simultaneamente a isso, então, através dos equipamentos de animação urbana, a qualificação da arquitetura de boa qualidade, da arquitetura cuidadosa, eu diria até da arquitetura excepcional, porque essa não é uma parcela recorrente do tecido, é uma parcela excepcional.
né? Então é uma arquitetura também de qualidade, enfim, diferenciada, se pudesse qualificar a paisagem urbana da cidade. Tá? Muito bem. Esforço de planejamento ainda. Aí o que acontece? Fase 3, 2009 a 2011, quando termina, digamos assim, ou é interrompido, né, o GT Orla, o trabalho de GT Orla. Em 2007, Porto Alegre fica sabendo, né, que vai ser sede da Copa de 2014. Isso, do ponto de vista bem neutro, né, falando aqui bem do ponto de vista urbanístico, não deixa de ser uma bela oportunidade. Barcelona fez isso, né? Se qualificou qualificou a sua orla, não só a orla, mas enfim, a partir de uma perspectiva de um grande evento esportivo. E a partir daí, então, surgiu a intenção de que surgiu a oportunidade de que poderíamos, então, qualificar a orla central da cidade a partir desse impulso, né? E isso mudou os rumos da coisa, porém dentro do que estava planejado, perseguindo o que tinha sido planejado. Aí, então, se resolveu, e junto com o governo também, com os gestores da época, promover, então, o detalhamento do plano básico de intervenções para a orla central, tá? Que já tinha sido estabelecido. Essencialmente, aí a realidade começa a pegar, né? A gente percebeu que não dava para fazer tudo, e que havia que se fazer um recorte disso que fosse viável. O relatório Orla cumpre aí a função do documento que já tinha investigado tudo isso, enfim, se relaciona, então, voltando, respeitando sempre aquele imaginário, e aí é criada a Secopa, né? Então houve uma conversa aqui, e se identificou intervenções consideradas como as mais estratégicas para a reintegração do Guaíba como um legado da Copa de 2014. Falava muito em legado naquela época, né? Infelizmente, o legado que a gente tem não é dos mais legais, digamos assim. Mas, enfim, quais eram as intervenções consideradas? O Cais Mauá, a usina do gasômetro, essas faixas de praia, esse conjunto aqui, né, que eu considero como uma rótula, como um elemento de articulação entre uma orla e outra, para a gente se vencer esse fracionamento morfológico. Equipamentos desportivos, aí sempre foi lido assim como a tendência de uso e ocupação, a vocação dessa, né? O eixo Monumental Marinha do Brasil, que faz parte do parque, né? E aí se procurava, então, criar condições para se executar aquela parte que o Malinsky acho que vai mostrar aqui, da ilha artificial. E aqui também um belvedere contemplativo, por que termina aqui? Também é outro motivo, né? Não só pela viabilidade, mas porque aqui aí começam a aparecer os problemas da nossa orla, os problemas de continuidade, digamos assim, de fruição da nossa orla. Aqui tem uma ocupação do Inter e impede que a gente continue, né, do ponto de vista físico-espacial. Depois a gente até bolou aqui uns passeios palafitados para contornar isso aqui e poder cumprir aquela ideia de se ter o caminho integrado e tal. Enfim, essas as intervenções. Aí, a partir dessas intervenções, então, dessa definição, a gente partiu para detalhá-las, né? Detalhar o que já tinha sido pensado, diagnosticado e planejado para esses espaços aí, para esse percurso, digamos assim, para esse, fugiu o termo agora, para esse setor, tá? Então, ainda na fase 3, o detalhamento do plano básico de intervenções para a área central desse recorte, desse segundo recorte. Sempre respeitando, já vou tocar, sempre respeitando o imaginário lá atrás e a sistematização que tinha sido feito no início. Então, a gente fez esse detalhamento, que chamou de diretrizes, aliás, fez um detalhamento que a gente chamou de diretriz de desenho urbano. Aí vai descendo ainda mais a escala, a lapiseira já está na mão, e o instrumento, né, o momento é esse, diretriz de desenho já, né? Para cada uma daquelas categorias de intervenção, a gente detalhou essas diretrizes, né? E eles perfazem o nosso terceiro produto,
que foi entregue ao prefeito municipal, né, no dia 30 de setembro de 2010. Tá? Uma sessão solene lá na prefeitura, o secretário na época era o hoje vereador Márcio Binzeli, o prefeito era o Fogaça, aqui o supervisor arquiteto Baggio e... Fortunati, desculpa. Agora eu estou correndo um pouco, perdão. Enfim, tá, foi entregue, nosso terceiro produto foi esse. Tá? O que se pretendia com isso? Basicamente, o que se pretendia? Se a gente juntar todas as diretrizes, né, trabalhamos em layers, primeiro na cabeça o todo, depois a gente separa em layers e depois a gente junta para ver se deu certo o negócio. Né? Então, juntando, o desenho é esse, o que a gente, então, conexão do tecido urbano, os eixos aqueles transversais que eu coloquei, a preocupação de trabalhar, então, todo esse trecho que se identificado, os equipamentos de animação diferenciados, aqui arquitetura diferenciada, a ideia era continuar, então, e o enrocamento que já existe, avançar com ele, colocar aqui um ícone arquitetônico, aqui outro, com um café, e aqui dentro a marina, e que a gente entrasse aqui dentro e fizesse a volta aqui e viesse. Aqui é um aspecto importante. Como é que eu vou conectar isso? Vamos lembrar que isso aqui, ó, o DIC, que existe lá desde Assis Brasil e, em tese, protege a cidade das enchentes, feito na década de 70, ele acaba também se consubstanciando como uma barreira, né, para se chegar até a água, até a orla e até a água. Isso está aí, esse DIC está aí, é uma barreira física, 3 metros de altura a partir do solo. Então a gente tem que, arquitetonicamente, no desenho, na intervenção pontual, como fez o Parque do Aterro do Flamengo, transpor esse DIC. Então aqui nós tínhamos, a proposta eram passagens de nível superior, aqui uma passagem de nível inferior, por baixo do DIC, nesse eixo do Marinha do Brasil. Isso aqui deu uma confusão que vocês não fazem ideia. Enfim, aqui resgatando aquela ideia do Malinsky, do projeto do Marinha, e a preocupação de que se desenhasse, então, se executassem percursos de pedestres aqui, aonde e jogando a pessoa para dentro d'água, né, aqui também, palafitas, né, e aqui saindo, então, para vencer essa barreira do Inter, passando por fora e tal, e continuava. E também a grande preocupação de integrar, fazer disso aqui um grande percurso, ligando aqui com a Avenida Borges, aqui com esse eixo por dentro do Marinha, aqui se projetou uma grande passarela de pedestres, né, solta, assim, entre aspas, no ar, com base nas gaivotas, nas garças que andam por ali e tal, um projeto que a gente chegou a fazer o estudo preliminar de arquitetura dele, com um ícone arquitetônico aqui, que era uma grande torre. Enfim, a ideia era fazer um percurso aqui, né, ou seja, já começando a reconhecer a vida que existe aqui, tentando oportunizar o acesso físico a essa vida, tá? Às áreas de orla, dessa vida às áreas de orla. Então aqui está a legenda e tal, depois vou dar uma puxada aqui. Também numa outra layer houve a preocupação então de que as pessoas tivessem acesso e pudessem chegar, largar seu carro, então haviam áreas de estacionamento previstas aqui, essa layer. Vale frisar aqui que hoje, com aquela orla já executada, um dos grandes problemas foi exatamente esse, não tem estacionamento. Então, os flanelinhas lá te cobram 20 pila ou 30 pila para tu deixar o carro ali, enfim. Isso estava previsto. Outra layer é a localização também, isso aqui foi um estresse violento, porque em que pese o respeito às árvores, enfim, ao elemento vegetal, eles também não cumprem só coisas boas, eles às vezes, numa situação de projeto, eles atrapalham do ponto de vista visual. Então, havia toda uma estratégia para livrar essas visuais aqui, compensando, enfim, e tal, mas foi um estresse impressionante. Condição atual e perspectivas, então. Agora eu vou dar uma puxada aqui. Condição atual. Aqui eu chamei a atenção para a apresentação da Teresa Albano, né? Aqui a gente então diz por quê. Ela diz, então, ela fala dos antecedentes do plano, das principais ideias do plano e as questões críticas do plano. E ela tem toda a razão no que ela colocou. É isso aqui. Produção da cidade a partir de questões pontuais e legislações específicas
iniciativas geralmente de fora para dentro da PMPA. A princípio, nada contra essas iniciativas de fora. Afinal de contas, a cidade não é do governo, né? E o poder público não é o único capaz de propor coisas boas para a cidade. E nem é desejável, a sociedade tem que interagir com a gente, né? Porém, como isso é feito é que é o problema. Muitas vezes é o problema. E muitas vezes não é feito procurando respeitar o que foi planejado, o que foi, né? Descola de um processo de pensamento, de projeto, de planejamento que vem lá de trás e com substância. E é isso que, de uma certa forma, acontece aqui, é esse um dos gargalos que a gente tem que superar agora na reavaliação do plano diretor, ou deve tentar superar ele, ou minimizar esses impactos. Vamos ver, condição atual. Aqui na Orla Norte, nós temos um exemplo disso aqui, que é um trabalho que foi feito, encomendado pelo ex-vice-prefeito, onde havia a parceria do Sinduscom, da URGS, do NTU, que é Núcleo de Tecnologias Urbanas, professor Benami Turquenix, aqui da casa, foi contratado para coordenar a elaboração desse trabalho, e com a participação da PMPA. Mas um exemplo de que é uma questão pontual, né? E que teria também a sua legislação específica, parece que teve, ou tem, enfim, não sei. Orla Central. Bom, aqui temos uma materialização, que vocês conhecem, né? E algumas questões que merecem mais aprofundamento, mais cuidado, né? E que a gente vai ver quais são. Também uma iniciativa agora do ex-prefeito, José Fortunati, que procurou, então, o escritório do arquiteto Jaime Lerner, e, enfim, os 3 grandes promotores são esses. Vamos para a Orla Sul. E aí aqui vale a pena frisar ou comentar um aspecto que é o seguinte. Terminado esse trabalho do GT Orla, na Orla Central, se identificou que era o momento oportuno para trabalhar então a Orla Sul, já que a Orla Norte é muito complicada pela condição logística dela. Então chegar até a Orla, mexer na Orla, tem porto, área alfandegada, limitação para acesso e tal, um vespeiro, tamanho de um bonde. Então chegou-se à conclusão que era mais estratégico e menos complicado trabalharmos a Orla Sul. Havia na época, uma solicitação do Conselho do Plano Diretor, do Conselho Municipal do Plano Diretor, de uma conselheira do bairro Belém Novo, a Rosane Demarco, que um dia deu não estou falando no sentido mais pejorativo, mas deu um verdadeiro piti numa reunião do plano, cobrando do secretário Márcio, o pessoal do secretário Márcio está aqui, acho que o pessoal vai lembrar disso, né? Cobrando do secretário Márcio, o que é uma função de um conselheiro de uma região de planejamento, cobrando providências porque o Belém Novo estava apodrecendo, e está, né? E que o município tinha que fazer alguma coisa. Então, casualmente, nós trabalhamos na sala do lado, ouvimos aquilo e estávamos embora, eu e a arquiteta André Oberrater, que na época era minha supervisora, nossa supervisora, né? SDU, Supervisão de Desenvolvimento Urbano. A arquiteta André Oberrater, o Márcio nos viu passando e disse, vocês dois, venham aqui, tem tarefa para vocês, olha aí. Vocês recebem a Rosane? Claro, amanhã, segunda-feira, era sexta-feira. Sim, ela pode ir lá e tal. A gente recebeu a Rosane, pegou as demandas dela, constatou que eram demandas mais do que procedentes, e conversando eu e a Andréa, depois a Andréa, na época, coordenava um trabalho da Zona Sul da cidade, era o GT Zona Sul. E eu tinha uma cadeira nesse GT, né, por conta da orla da Zona Sul. Então chegamos à conclusão, eu e a Andréa, que nós tínhamos que fazer um trabalho, que chegou a hora da gente planejar a Zona Sul. Esse trabalho foi feito um seminário de lançamento, lá no Belém Novo, né? Custou R$80 mil na época, eu acho. Foi todo mundo, né? Pompa e circunstância, se inaugurou o trabalho e tal, e ele não prosperou. Então, esse trabalho foi todo ele detalhado, chegamos a fazer reuniões com a comunidade, com um cuidado extremo para a metodologia da reunião, um planejamento participativo e tal. Havia, na época, o que provocou também um empreendimento sendo proposto para lá por uma incorporadora paulista, que hoje é o empreendimento da Ponta do Arado, Fazenda Arado e tal.
Um condomínio, né, que se propõe a ser o contrário do que é hoje ali o Terraville, que era se integrar com a comunidade. Tá uma proposta super legal, super bem pensada. Uma ex-colega foi contratada pela Dama, que era a incorporadora. A gente chegou a falar com o Rubem Pesce para que ele fizesse o plano, nos auxiliasse a fazer o plano, esse plano aqui, esse trabalho aqui. Também não prosperou, enfim. Isso vale a pena contar porque, para ver, como eu disse antes, né, como as dificuldades que a gente começa a ter para tirar do papel as coisas. Né? Tá, eu sei. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Enfim, é uma outra, nas 3 setores, nos 3 porções de orla, exemplos de como isso aqui acaba acontecendo e truncadamente, e aí a gente não consegue tirar do papel o que foi planejado. Condição atual isso, né? Perspectivas, então, já encaminhando para o final. Quais são as perspectivas para a Orla Norte? Em tese, esse trabalho aqui foi apresentado, né? Enfim, deixa para lá. Foi apresentado em meados de 2015 pelo ex-prefeito, Sinduscom, URGS, NTU. De novo, aqui ele é um exemplo de que é uma coisa que vem, né, de fora e sem uma conexão maior, pelo menos aparente, enfim. Produção da cidade, Tereza Albano, produção da cidade a partir de questões pontuais, legislações específicas. E a perspectiva é essa. Eu não sei, acho que a perspectiva é uma dúvida. Tá? Perspectivas, Orla Sul. Aqui, esse esforço que eu contei agora há pouco, a gente foi lá beber da fonte, digamos assim, da Lígia, porque a essência das diretrizes estavam lá, elas foram respeitadas, foram transpostas para cá. Janeiro de 2012, GADES, aqui era um órgão ligado ao gabinete do prefeito, de assuntos estratégicos. Ele toma a frente, digamos assim, da condução política, né, de mando, enfim, desse trabalho. Esse trabalho vai saindo, então, da SPM, da minha mão e da Andréia, e a iniciativa foi formalizada, isso aqui existe, um processo administrativo instaurando esse trabalho, né, e ele foi, porém, desestimulado, digamos assim. Foi engavetado, foi para a prateleira, e a perspectiva com relação à Orla Sul, pelo menos para mim, também é uma dúvida. Condição atual da Orla Central, perspectivas de condição atual. A condição atual é essa, e isso é muito positivo. Isso mostra que não dá para desanimar, né? Todo urbanista tem que ter presente, eu acho, pelo menos, e deixo aqui esse toque para os estudantes que estão aqui, que pretendem seguir no urbano. A gente tem que ter presente, tem que se acostumar com isso, que o urbanismo tem o seu tempo e é um exercício que a gente tem que fazer de frustração. Ser urbanista é aprender a lidar com frustração, mas quando aparece isso aqui, a gente meio que, puxa, valeu a pena. Né? Ainda é pouco, ainda é pontual, tem seus problemas, mas a gente tem que frisar que isso aqui, independente de quem tenha feito, independente de quem tenha projetado, independente do tamanho dos problemas que tenha, isso é muito importante, mudou a relação. Aí vem a história do imaginário e o objetivo essencial, né, que era reaproximar a população no cotidiano da presença da água. E aqui, está aqui, não precisa nem falar. Isso mudou a relação do Porto Alegrense com o Guaíba. E eu fico muito feliz por isso e, em certa medida, muito gratificado, eu e a Lígia. Aqui, isso também é importante, porque quem vem de fora consegue, então, agora usufruir mais do Guaíba, conhecer a cidade a partir da água. Isso é turismo, é importante dizer. Isso aqui é indústria turística, se bem conduzida, ela pode ser muito saudável para a cidade, para a economia da cidade, para a imagem da cidade. Então, hoje a gente tem isso. Perspectivas. Bom, aí aqui, como eu disse, tem alguns problemas, né? Algumas questões que a gente pode avançar. O arquiteto Jaime Lerner apresentou, isso aqui é uma das peças que ele apresenta, né? Eu, quando desde o início vi, fiquei assim, na dúvida com relação a que o próprio desenho já mostra que não se debruçou muito sobre isso aqui e nem sobre isso aqui. Como é que fica essa relação? E essa relação tinha sido prevista, ela foi prevista, ela está
nos planos da orla, né? Aliás, ela é na minha opinião, um dos principais fatores para atender aquele imaginário do desejo de reaproximação. Se não, vejamos, aqui está uma foto, tive a sorte de encontrar uma foto com esse ângulo aí, segue, quais são os problemas? Segue aqui havendo uma barreira, que é o dique, que passa por aqui, a avenida, né, que tem esse desnível, isso aqui não foi solucionado, porque não temos dispositivos que permitam se passar de um lado para o outro, então segue sendo uma barreira, essa reintegração. Outra barreira é isso aqui, né? Dispositivos aqui não existem para se chegar, para o pessoal que usa a cidade a partir da água poder se conectar, deixar o seu barco, entrar, alguém pegar, sair daqui, entrar no barco e voltar, enfim, né? Aqui é uma foto da inauguração, existe uma barreira de lanchas aqui, inclusive. Quer dizer, o pessoal queria chegar, mas não, né? Eu tenho um caiaquezinho, eu dou uma navegada, a sensação que a gente tem quando quer chegar numa praia e não consegue é horrível. Eu imagino uma escala maior, né? Então isso aqui é verdade, está aqui a foto que não deixa mentir. Isso é também uma barreira, né, que torna, então, digamos assim, essa relação inexiste ainda. Isso não quer dizer que ela não possa ser providenciada. E eu tenho, então, aquilo que a gente pensou para a orla toda, eu tenho, por enquanto, somente aqui, e a vida existe aqui só, né? Aqui nem tanto, mas aqui, né? É pouco? É uma bolha? É uma ilha? É, mas já é alguma coisa, né? Isso é importante a gente fazer a crítica, mas é importante também a gente olhar para o que vai acontecendo. Condição atual, perspectivas, bom, aquele trabalho que a gente fez, que eu já coloquei, perspectivas em relação a ele. Isso aqui eu não vou comentar, acho que todo mundo sabe por que esse ponto de interrogação está aí. Né? Cais Mauá. Isso aqui, então, aquela partezinha lá, né? Usina e essas faixas de orla, a relação não existe, então. O arquiteto Jamie Lerner deixou, digamos assim, acho que está no escopo de contratação dele, projeto para esta. Agora, não sei se até aqui ou até aqui, fiquei na dúvida, mas enfim, essa parte aqui que representa isto e isto principalmente. Hã? Até o Iberê? Tá, então errei, deveria ter trazido para cá, me perdoem. Isso aqui me preocupa um pouco, porque os projetos estão apresentados assim, eu não sei se existe coisa mais a fundo, mas enfim, o tratamento é esse. Isso aqui, eu acho que temos, em termos de perspectivas, temos essas dúvidas aqui, né? Como é que isso está trabalhado. Eu particularmente acho que, se é essa a proposta final, eu acho que isso aqui poderia ser um pouco mais, né? Eu acho que a área merece um pouco mais de cuidado aqui e tal, entender qual é a relevância morfológica, de paisagem, de estruturação da paisagem que existe aqui. Enfim, aqui eu acho que é uma dúvida também, com relação à perspectiva. E porque o relatório Orla tinha trabalhado isso, né? Trabalhou isso, voltando, resgatando aquela ideia de se ter o percurso por dentro da Orla aqui, conectar aqui o que ainda não existe, né? Temos, se tem diretriz de desenho urbano até aqui, né? Abaixo da diretriz de desenho urbano vem o projeto arquitetônico, abaixo que eu digo descendo mais, aí é rabisco, é projeto, é desenho e AutoCAD. E aí depois do AutoCAD, projeto executivo. Então temos dúvidas aqui também. Essa parte foi desenhada, digamos, ou projetada pela Hype Studio, como eu já coloquei. Aqui é uma parte também, e aqui eu queria frisar rapidamente o Iberê, né? Isso aqui acabou virando um point na orla. As pessoas vão lá, encostam a lanche, ficam paquerando, e o pessoal vai ver o pôr do sol e tal, mas a gente tem uma relação dessa centralidade, desse equipamento aqui com a água, não tem relação, é só visual. E poderia ter uma relação extraordinária. Eu acho que essa relação tinha que ser... Bom, então temos dúvida aqui também com relação à perspectiva. Eu acho que essa relação... Bom, depois eu falo disso. Finalizando já. Aqui temos a dúvida do Pontal do Estaleiro. A minha dúvida é a seguinte, eu vejo aqui o colega arquiteto Antônio Gomes Pinto, que algumas vezes fizemos contribuímos em alguns TRs, né, com relação a isso. Eu coordenava a época na Orla e o Gomes estava com esse processo, me chamava sempre. Eu
a preocupação, não sei se te lembra, Gomes, a preocupação era com essas duas conexões aqui, que tinham que ser bem desenhadas, para que não se fizesse de novo aqui uma barreira a isso aqui, né? Te lembra disso, Gomes? Pois é, não dá para dizer ainda, né? Mas pela maquete que eu vi lá, pelo menos na maquete não aparece isso muito nitidamente, eu tenho dúvida se isso aqui vai cumprir uma função morfológica legal. Aqui também tem dúvida, que essa é clássica, esses tempos, 2 vezes já, 2 meses atrás, saiu no jornal de que o Grêmio ia entregar essa área. Isso aqui é na frente do Barra Shopping, aqueles campos de futebol do Grêmio, uma utilização pífia, né, para a relevância dessa área aqui. Enfim, as perspectivas são de dúvida. Isso não é necessariamente, não é uma crítica, nem é um aspecto negativo. É pura e simplesmente dúvida. Tá? Porque a gente vem vendo assim que o plano e o que está previsto, os projetos, os detalhamentos, eles acabam se perdendo no tempo. E as administrações parece que não se consubstanciam neles. Essa é um gargalo, essa é uma fragilidade que a gente tem que superar, né? Se a gente quer contribuir para o desenho da cidade. É só isso, é dúvida mesmo. Enfim, a orla e a reavaliação do PDD-UA. Particularmente, aí eu estou terminando, volto a frisar assim, a importância desse curso, homenageando a Lívia por ter conduzido isso, ter feito isso, né, e poderia se falar muito mais sobre a orla e o PDD-UA, mas eu vou me ater aqui no que eu acho que é essencial em termos de lapiseira, em termos de condução, de gestão urbana, de desenho urbano, e aí é o nosso tema aqui. Eu acho que a orla em relação ao PDD-UA, a gente deve resgatar a estratégia de qualificação ambiental e fomentar a qualificação dos nossos espaços públicos. A estratégia de qualificação ambiental, ela está aí, ela está concebida, ela está registrada, ela é pertinente. Para isso a gente tem o ferramental de conceitos, de conhecimentos e de instrumentos, que é o que o Vicente de Rui chama de instância fugiu agora. Bom, mas enfim, tem um arcabouço aí de conhecimento articulado, muito afins uns aos outros, né? É uma instância, um campo disciplinar do desenho urbano. Isso aqui é uma maravilha, isso aqui a gente não utiliza quase, e isso aqui nos permite fazer isso, essas duas coisas, principalmente essa, tirar do papel, né, instrumentos para isso. A gente tem também um arcabouço de conhecimentos que está sendo produzido mundo afora, né? Tem o projeto For Public Space, foi apresentado há uns 2 anos aqui, estava falando com um colega num seminário na PUC, sobre espaço público, espaço aberto, espaço público, né? O pessoal veio, né? Eles, enfim, tem uma série de mecanismos que a gente pode se utilizar e, com a ajuda deles, projetar espaços públicos. Existe conhecimento e metodologia para isso. Fomentar a qualificação dos nossos espaços públicos. Só para lembrar, gente, nem tudo são problemas, né? Ainda que devagar e com problemas, a gente, muito pouco tempo atrás, em termos de urbanismo, a gente tinha isso aqui, e hoje a gente tem isso aqui. Então, as coisas estão andando, né? A gente está conseguindo fazer um pouco isso. Acho que podia ser mais acelerado, acho que podia ser melhor, acho que o poder público tinha que estar mais envolvido com isso, e acho que a gente tem que trazer a sociedade de uma forma geral, para nos ajudar a fazer isso, a desenhar esses espaços públicos. Aqui essa relação, mas a gente então, se está evoluindo, também ainda tem problemas, né? Essa relação pífia que eu comentei aqui, eu acho que ela deveria ser algo parecido com isso, acho que vocês concordam, né? Quer dizer, existe maneira de desenhar isso aqui que promova uma interação muito mais efetiva, muito mais intensa da pessoa, né, do cidadão com a água. Enfim, é isso. Em nome da equipe que a gente tinha na época, que são esses colegas, essencialmente teve muito mais colegas, mas não dá para botar todo mundo aí. O núcleo foi esse aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado.